Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, consultor ambiental, profissional da área de meio ambiente, a se tornar um profissional completo através do geoprocessamento. E eu, pessoal, tenho ouvido aí ao longo dos meus quase 10 anos de trabalho com geoprocessamento voltado diretamente à área ambiental, de muitos profissionais, uma dificuldade. Muitos me falam que, Gustavo, é muito difícil fazer um mapa, é muito complexo, softwares têm muitas ferramentas, eu preciso saber muita coisa para poder fazer um mapa. Então, por conta dessa situação, dessa dificuldade que eles veem nessa ferramenta, muitos deles nem tentam aprender, às vezes terceirizam essa atividade para outra, às vezes tem que gastar dinheiro contratando um profissional que faça os mapas do seu projeto. E eu quero hoje mostrar para vocês que não é tão complexo como parece, basta você entender alguns princípios e entender algumas principais ferramentas e elementos que a gente precisa compor em um mapa para que a gente consiga elaborar e fazer de forma apresentável e completo, com todas as informações necessárias para a gente fazer uma boa leitura desse mapa. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje, passo a passo, como a gente chegar nesse resultado. E mostrar que não é tão difícil como parece, basta simplesmente a gente só conhecer um pouquinho de algumas informações para poder chegar nesse produto final. Vem comigo que nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso. Então, pessoal, já estou aqui com o meu ArcGIS aberto e a gente vai fazer junto aqui um exemplo de um mapa. Eu vou mostrar para vocês como a gente elabora isso, quais são os elementos que a gente tem que compor, as principais ferramentas. E lembrando, pessoal, eu quero mostrar para vocês o princípio geral. Isso vai se aplicar a diversos softwares de SIG. Você pode fazer isso no QGIS, você pode fazer isso em algum outro software aí que faça um layout final. Desde que você entenda esses princípios. Eles se aplicam a praticamente todos os softwares, para você não se tornar aí refém de software nenhum. Eu vou utilizar aqui o ArcGIS, mas eu vou mostrar para vocês os princípios, tá bom? Você vai ficar livre para utilizar isso em qualquer outro programa que você sinta até mais à vontade, tá bom? Vamos lá, eu estou com o meu ArcGIS aberto aqui e eu tenho alguns shapes que eu vou usar como referência de uma propriedade rural para a gente poder fazer um mapa dessa propriedade. Pensa que o seu projeto envolve entregar um mapa de uso do solo da sua propriedade. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa ter um shape desse arquivo. A gente precisa ter um arquivo vetorial com as informações que eu vou representar nesse mapa. Pode ser um shape, alguns softwares aceitam a gente abrir um DXF, um arquivo CAD, né? Eu posso até inclusive representar ele pelo próprio programa. Pode ser um outro arquivo vetorial, mas eu preciso da representação através de um arquivo para poder mostrar aqui no meu mapa. Eu vou utilizar o formato de shape, que é o padrão mais usual e o mais fácil, talvez, a gente poder manipular e trabalhar. Então, você precisa ter essa informação. Eu preciso, ou se você for utilizar somente uma imagem de satélite, se for somente aí, uma representação de uma imagem de uma região específica, também você vai precisar ter acesso a essa imagem. Às vezes tem alguns plugins que podem fornecer essa imagem. O próprio ArcGIS aqui tem imagens nativas, que está aqui dentro do Basemap do ArcGIS. A gente tem alguns plugins, como um que eu utilizo aqui, que adiciona imagens do Bing. Então, a gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar, caso esse for o seu produto. Tá bom? Mas eu preciso primeiro ter os elementos que eu quero representar no meu mapa. E os elementos que eu vou utilizar são os shapes que caracterizam o uso do solo de uma propriedade. Então, tendo esses elementos, eu preciso adicionar eles aqui dentro do meu programa, no caso do ArcGIS. Eu vou aqui no meu ArcMap, eu já tenho aqui a pasta onde eu tenho os meus shapes, são esses. Eu tenho aqui 11 shapes que caracterizam esse uso do solo. Eu tenho o shape de área de regeneração, área de sequeiro, construções, drenagem, estradas, eucalipto, o limite dessa propriedade, pivôs, quintal, represa e a vegetação. Então, esses são os shapes que nós vamos utilizar para a representação do nosso mapa. Então, eu vou adicionar. Para eu adicionar esses shapes, eu posso adicionar de algumas maneiras. Eu vou aproveitar até e já mostrar para vocês. Eu posso utilizar o ArcCatalog, que é um dos programas do
do ArcGIS, a gente pode falar assim, usualmente a gente chama esse programa de ArcGIS, mas aqui é o ArcMap, né? É a ferramenta de processamento dos dados. Esse aqui é o ArcCatalog, é uma das ferramentas, a gente pode chamar assim, do ArcGIS, que é o todo, né? Que tem algumas outras ferramentas. Então, o ArcCatalog é aquele que faz o gerenciamento da informação, que dá acesso, como se fosse, eu gosto de falar que parece o Explorer do Windows, onde eu consigo acessar as pastas, eu crio shapes, eu excluo shapes, eu edito algumas informações do shape. Por exemplo, posso limpar um sistema de coordenadas definido para poder fazer uma nova definição caso ele esteja errado. Eu não renomeio, então ele funciona para gerenciar a nossa informação. Eu crio banco de dados, eu crio alguns elementos aqui que são importantes para o mapeamento. Então, a partir dele, eu também posso utilizar para adicionar informação dentro aqui do ArcMap. Tá certo? Então, basta eu selecionar, arrastando aqui com o mouse, criando uma caixa, onde eu seleciono todos, ou seleciono e adiciono um por um. Nesse caso, como eu quero todos esses elementos, eu vou selecionar todos de uma vez e adicionar. Basta eu clicar e arrastar. Eu posso soltar eles aqui nessa parte branca do ArcMap, que é a tela mesmo de visualização. Eu posso soltar aqui dentro do meu data frame. Tanto faz, ele vai adicionar do mesmo jeito. Adicionou aqui, pessoal, eu também poderia fazer de outra forma, direto aqui do ArcMap. Nesse mais aqui, se eu clicar em adicionar data, eu posso buscar aqui dentro do meu diretório o diretório que tem as minhas informações e fazer o mesmo processo. Eu não preciso ter o meu ArcCatalog aberto. Isso é uma questão usual, de costume minha, que gosto de fazer dessa maneira, mas sinta-se à vontade de fazer como você achar mais prático. E a gente poderia adicionar também através aqui da pasta. Eu até cheguei a mostrar para vocês em um vídeo anterior meu, adicionando um arquivo aqui, o SHP. Se eu adicionar só ele e soltar aqui, eu consigo adicionar essa informação dentro do ArcMap também. Tá bom? Então, essas são as 3 maneiras que eu tenho de adicionar mais práticas aqui da informação do meu mapa. Então, eu tenho aqui o meu primeiro requisito, que é a informação que eu vou representar. Nesse caso, é o uso do solo de uma propriedade rural. Então, tendo a minha informação aqui, a segunda coisa que eu vou precisar fazer, vocês também vão precisar entender que faz parte, isso funciona em praticamente todos os softwares de SIG. Eu nunca gosto de falar todos, né, porque eu não conheço 100% dos softwares, não trabalho com 100% dos softwares, mas, via de regra, os softwares trabalham com um sistema de hierarquia. Eu brinco, até uma maneira minha, pessoal, de ensinar, eu brinco falando o seguinte, que aqui no ArcMap, o que está em cima, está em cima. O que você quer dizer com isso, Gustavo? O que está em cima, é óbvio. Parece óbvio, mas quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, que a informação que está aqui em cima, o shape que está na posição mais em cima, ele vai sobrepor na representação a todos os outros. Vocês percebem que essa drenagem aqui, ela está sobrepondo a todos os outros elementos? Está aparecendo, inclusive, que eu só tenho a drenagem, esse shape grandão, um pequenininho aqui e um outro aqui. Porém, eu tenho muito mais informação. Presta atenção aqui. O meu limite do imóvel, que é o shape que tem, que preenche aqui toda a área do imóvel, está aqui, bem em cima aqui na hierarquia. Se eu abaixar ele, olha o que vai acontecer. Ó, apareceu todas as outras informações. Então, esse sistema hierárquico que tem dentro dos softwares, tem no ArcGIS, tem no QuantumGIS, tem no GDSIG, tem no Spring, tem no GlobalMapper, tem em diversos softwares esse sistema de hierarquia. Então, o que eu posicionar em cima, ele vai sobrepor a tudo. Então, a gente precisa pensar como eu quero representar essa informação no meu mapa. O que eu preciso posicionar aqui? Qual que é a posição que eu tenho que ter cada elemento para que todos de forma uniforme sejam representados e que tenham uma boa leitura da informação, tá certo? Mas antes da gente decidir essa posição aqui, eu quero definir a simbologia deles para que a gente comece a ter mais clareza da representação desse mapa, tá certo? Então, esse é o terceiro ponto onde a gente vai trabalhar agora nesse vídeo, a simbologia dessa informação. Você precisa saber como você quer representar, qual o símbolo. Isso envolve a cor, envolve
O formato, no caso, quando você tem um shape de pontos, você tem diversos formatos de pontos que você pode definir. Nesse caso aqui, como é um shape de linha, você também tem alguns formatos. No shape de polígono, você tem alguns tipos, vamos chamar assim, um termo que vem lá do AutoCAD, de achuras, de preenchimentos diferentes. A gente tem preenchimento sólido, liso, a gente tem alguns que são tracejados em listas diagonais. Então, a gente tem alguns tipos de preenchimento que pode facilitar a representação para mim quando eu tenho sobreposição de informação. Exemplo, eu tenho a vegetação de uma propriedade rural representada e eu preciso representar a reserva legal que está alocada em cima dela, mas que não ocupa toda a vegetação. O que eu faço? Eu pego o shape de vegetação, represento com uma cor, pode ser uma cor até chapada, se for o caso, um preenchimento sólido, e eu jogo por cima dela, dentro da hierarquia, posiciono acima, olha, voltando lá ao nosso conceito de hierarquia. Eu posiciono na hierarquia a reserva legal acima da vegetação e coloco um preenchimento não sólido, onde eu coloco linhas, pontos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, na prática, quais são os mais tradicionais que a gente tem. Mas você precisa pensar em como representar isso, para que você consiga representar toda a informação e que ela fique clara no final. Ok? Então, vamos fazer aqui como nós vamos definir essa informação. Drenagem, pessoal. Drenagem são os rios. Os rios, nós normalmente representamos com a cor azul. Eu não vou mudar aqui o tipo da representação, o formato da representação dessa linha, que pode ter alguns formatos, eu vou mostrar para vocês. Eu vou manter a linha como ela está aqui, eu vou mudar somente a cor dela. Como que eu faço isso aqui no ArcGIS? Pessoal, só reforçando, quando eu falo ArcGIS, eu me refiro aqui ao ArcMap. Isso, vamos dizer, é um vício de linguagem meu. Eu sempre chamo, do ArcMap, eu falo ArcGIS, então não quero confundir vocês, mas aqui dentro do ArcMap, tá certo? Então aqui, eu vou clicar em cima do elemento aqui do data frame que mostra o meu símbolo, que mostra tanto a cor e tanto o tipo da informação. A linha é representada dessa forma, aqui é o polígono, nós não temos informação de ponto aqui nesses shapes. Então, eu vou vir aqui e vou clicar em cima do item, ele vai me abrir a tela de simbologia. Basta eu clicar uma vez. Não preciso dar um duplo clique, não é com o botão direito. Eu clico uma vez em cima dele, ele vai abrir essa janela. Abrindo essa janela, eu tenho aqui as informações, vamos dizer, básicas aqui. As principais. Então, eu vou escolher aqui. Eu quero, no caso, eu não vou mudar. Eu quero essa linha mesmo. Eu poderia escolher isso. Poderia escolher essa aqui tracejada, essa com preenchimento colorido. Essa informação dessa maneira, que eu não consigo nem identificar exatamente qual é esse símbolo. Esse símbolo aqui. Aqui eu tenho diversos que já vem padrão dentro do ArcGIS. Alguns elementos eu posso adicionar que não vêm pré-carregados. Por exemplo, eu posso definir aqui como uma seta essa linha, uma seta com a inicial e final aqui. Então, eu posso fazer diversas maneiras, mas eu quero manter essa linha como está aqui, nesse formato. Depois disso, eu vou definir a cor. A cor aqui eu quero um azul. Eu quero um azul um pouco mais escuro. Eu clicando aqui, em cima da cor, nessa seta, ou em cima do próprio quadrado, ele vai abrir a minha paleta de cores. Ah, Gustavo, essas cores tem muito pouco, eu quero definir outras. Você pode definir a cor aqui em mais cores, ó, more colors. Aqui eu posso Aqui eu posso digitar o código da minha cor, como eu posso mudar, escolher o padrão da minha cor aqui, para poder definir. Ou eu posso vir aqui arrastar, ó, posicionar a partir do RGB dela, e aqui eu vou tendo o preview da cor que eu quero. Mas, para mim, no momento, essa paleta de cores aqui é suficiente para eu fazer o preenchimento da informação desse mapa. Então, lembrando, eu quero uma cor azul, um pouco mais escura, e aqui eu vou preencher qual é a espessura da minha linha. Tá certo, pessoal? Então, eu quero a minha linha um pouco mais espessa, para que ele tenha um destaque no meu mapa. Então, eu poderia fazer uma nova edição desse símbolo aqui. Eu tenho edições mais avançadas, mas no momento a gente não vai entrar aqui
dentro desse detalhe, tá bom? Nós vamos aqui manter essa definição mais básica. Definir, pronto. Aqui está a minha hidrografia. Vocês percebem que ela está destacada, ela ficou numa cor bem legal e bem visível. Então, a gente vai representar dessa forma. Próximo ponto. Agora eu vou definir o que vai vir abaixo da minha drenagem. Vendo aqui, olhando na minha informação, ó, eu sei que essa informação da minha represa, ó, ela está aqui, ó. Eu quero representar, eu não quero ver essa linha passando por cima da represa. Não vai ficar agradável no mapa. Até porque essa linha é só mesmo a representação da drenagem, como seria o curso dela sem essa represa existente aqui. Eu vou colocar a represa acima da minha hidrografia e vou representar a represa com a mesma simbologia, porque também faz parte da minha hidrografia. Então eu vou clicar lá. A diferença é que os shapes do tipo área, eu tenho duas informações da simbologia. Eu tenho o preenchimento, que é o fill color, e a linha que está no contorno, ou contorno, como vocês acharem melhor, o contorno do meu elemento. Aqui ele vem, no ArcGIS ele vem sempre pré-definido como esse cinza aqui. Então a gente vai definir o preto como contorno, e eu vou colocar aquele mesmo azul que eu coloquei para hidrografia. Feito isso, eu tenho aqui representado. Melhor ainda, eu vou tirar esse contorno preto. Vamos ver se vai ficar melhor. Aí, ó, ficou melhor para mim. Então, eu vou tirar o contorno e vou deixar só o preenchimento azul. Próximo ponto, nós vamos continuar preenchendo aqui. Construções, vamos descobrir qual que é o... Eu vou desligar os outros shapes, pessoal, só para eu saber o que é cada elemento aqui, que vai facilitar, porque eles têm cores parecidas na hora do preenchimento. E à medida que a gente for colocando a simbologia, a gente vai mantendo e definindo a hierarquia dessa informação. As construções aqui são algumas edificações existentes dentro da propriedade. São informações que eu vou definir da seguinte maneira. Eu vou colocar elas em um tom de cinza. Pessoal, só uma coisa. Lembra que isso daqui não é regra. Eu não estou trazendo aqui uma regra. Eu estou trazendo um critério. Estou mostrando para vocês como vocês fazem essa definição de forma que fique um layout apresentável, entendeu? Que você consiga fazer uma leitura adequada, você tenha uma imagem mais limpa dentro do seu mapa e você visualize todas as informações pertinentes a ele. Essas edificações, eu não gosto de representar nada com preto chapado. Vou aproveitar aqui nesse e vou mostrar os tipos que tem aqui, ó, já pré-definidos dentro do ArcGIS. A gente pode adicionar alguns outros que não estão aqui, caso a gente queira, mas aqui a gente tem já uma gama grande de variação da minha representação. Olha, eu tenho esse, que são em linhas diagonais, eu tenho essas linhas diagonais com esse laranja que pode ser alterado também, a cor não necessariamente precisa ser laranja. Eu tenho esse aqui que são essas linhas também tracejadas, eu tenho esses de pontinho, tenho esse também, esse daqui. Tenho diversos outros aqui, elementos que eu poderia representar. Lembrando que todas essas informações internas, elas são também editáveis. Eu posso aqui mudar a cor, eu posso mudar a distância de um para o outro. Então, eu posso fazer vários tipos de formatação dessa simbologia para que ela fique também agradável e adequada para o meu mapa. Nesse caso aqui, eu vou manter aqui qualquer um que tenha esse preenchimento sólido. E eu não gosto, como eu estava falando, pessoal, de representar com preto chapado, seria isso, eu não gosto. Então, eu gosto de utilizar para edificação, nesse caso, ou uma cor mais com tom de marrom ou um cinza, mais ou menos nesse tom aqui. Eu vou manter o preenchimento e o contorno da mesma cor. Pronto, está aqui as minhas edificações. Parece que eu não estou vendo direito, mas quando o mapa estiver completo, vocês vão perceber que vai ficar mais visível. Então, as construções eu posso manter, por enquanto, nessa posição de hierarquia. Depois, eu vou aqui na sequência para a minha vegetação. Minha vegetação está aqui. Eu vou colocar a simbologia dela normalmente como um verde. Eu quero um verde mais destacado. Depois, quando a gente for finalizar o layout desse mapa, eu posso ver se ficou bom
esse verde ou não, pessoal. Não necessariamente vai ter que ser como eu estou definindo aqui. Quando a gente está fechando o layout, a gente consegue ter uma visão mais ampla do resultado final. Então, fiquem tranquilos com isso. Vocês vão definindo, quando você for finalizar o layout, dá uma lida novamente no mapa para ver se ele ficou agradável, se ficou adequado. Eu vou escolher esse verde, vou manter esse cinza aqui por hora e vou dar um OK. A minha vegetação vai ser dessa cor, eu vou manter a vegetação nessa posição, por enquanto. Vou para o meu eucalipto, a área de eucalipto aqui. A área do eucalipto, eu vou também utilizar um verde, mas um verde em tom mais pastel, se é que vocês me entendem. Um verde mais ou menos dessa cor aqui. Pronto, meu eucalipto está representado. Área de sequeiro, pessoal, são as áreas de plantio que existem aqui não irrigadas. Até porque nós temos 2 pivôs, que são as áreas irrigadas. Eu tenho as áreas do entorno, que são áreas de sequeiro. Eu vou representar elas com esse, talvez em cor mais pastéis também. Ou eu poderia colocar um laranja, mais ou menos dessa forma, um laranja assim. Deixa eu ver se laranja fica bom. Isso é teste, pessoal. Vocês têm que entender que é teste. O mapa tem que ficar agradável. Você tem que poder ler todas as informações. Não pode ser cor que vai forçar, por exemplo, as vistas. A gente vê que está uma cor assim, bastante destacada na tela do computador, mas quando esse mapa for impresso, ela vai ficar agradável. Mas eu poderia colocar mais pastel essa cor, por exemplo. Esse tipo de cor aqui, ó. Vamos até manter. Essa daqui ficou até mais legal mesmo. Então, pessoal, você vai testando, coloca uma cor, vê como está compondo o seu mapa, tá ok? Então, a etapa da simbologia é muito isso, até que você defina um padrão ou algo que te agrada mais na representação ou que agrade mais ao cliente. Você tem que também, às vezes, perceber que aquilo que te agrada não agrada ao seu cliente. Muitas vezes você vai ter que adaptar o seu mapa para aquilo que o seu cliente quer. Então, vamos para o próximo. Vou manter também nessa posição. À medida que a gente vá percebendo alguma sobreposição de informação, a gente vai alterando a hierarquia desses dados. As estradas. Essas estradas, eu vou colocar ela em tons de marrom, pessoal. Mas você não precisa colocar nessa cor. É porque eu gosto. Talvez ela ficaria até melhor em tons de cinza. E eu talvez colocar as edificações em tons de marrom. Acho que até melhor. Vamos fazer dessa forma. Deixa eu mudar as edificações. Eu vou colocar ela com esse marrom aqui, mais forte mesmo, para ela ter um destaque. E eu vou preencher as minhas estradas, que envolve também uma área aqui no entorno dos eucaliptos e das edificações. Eu vou colocar ela nesse tom de cinza mais claro aqui. Pronto. Olha, tanto ficou legal. Eu achei que ficou legal. Talvez eu mude aqui a representação do eucalipto colocando um preto para ele ter um destaque aqui dentro. E eu vou colocar também o contorno das estradas de preto. Percebem o destaque maior que tem? E outra coisa, as estradas, é interessante que eu veja um lado e o outro. O outro contorno dessa estrada não está aparecendo porque ela está abaixo na hierarquia da área de sequeiro. Então, o que está sobrepondo é o contorno da área de sequeiro. Eu só conseguiria visualizar se eu aumentasse a espessura do contorno, que para mim eu não quero no momento, ou eu vou reposicionar. Eu vou só reposicionar e eu tenho uma visualização mais adequada. Percebem a diferença de um mapa que tem essa representação aqui e essa representação? Olha o nível do destaque da informação, se eu só mudo a hierarquia. Então, é por isso que é muito importante vocês terem essa definição dessa hierarquia, esse critério de hierarquia muito bem entendido na mente de vocês, para que vocês vá jogando com essa informação a seu favor. Tá certo? Eu também vou colocar todos os contornos pretos. Vou mudar, decidi mudar agora, para ter um destaque melhor na informação. Então, eu vou avançar, pessoal. Eu vou preenchendo e falando para a gente poder ganhar tempo na elaboração desse mapa. À medida que eu vou fazendo, eu vou explicando o que eu estou fazendo. O quintal é essa área aqui. Eu vou tratar ela também com um tom de marrom, mas eu vou mudar o tom de marrom para que seja um marrom mais claro, ou talvez esse amarelo aqui, que lembra um bege, alguma cor desse tipo, para ter uma diferenciação
das outras informações. Eu vou preencher aqui com preto. Olha, está ficando legal. Eu vou colocar também aqui o preenchimento da vegetação de preto do contorno, para ficar mais destacado em alguns locais. Vamos lá? Os pivôs. Os pivôs, eu já vou colocar ele com um laranjado um pouco mais destacado, porque eu acho que essas áreas precisam ter um certo destaque. Eu já preenchi aqui com uma cor aqui um pouco mais em tom pastel, lembrando um laranjado mais pastel, e eu vou ver se fica bom eu colocar aquele mesmo laranjado que eu tinha verificado naquela hora dentro dos pivôs. Vamos olhar? Ó, para mim ficou legal, ficou bem apresentável. Ele não chama tanta atenção quanto toda essa área preenchida com esse laranja, e eu acho que vai ficar bem apresentável. Área em regeneração. São áreas de vegetação que estão em regeneração, pessoal. Então eu vou tratar elas com outro tom de verde, mas um verde que vai também ter um destaque. Vamos ver aqui qual verde que fica melhor. Eu posso colocar um verde... Opa, eu coloquei foi no preenchimento, no contorno, desculpa. Eu vou colocar aqui... Vamos ver se esse tom de verde vai dar uma cor legal. Deixa eu colocar também o preenchimento das áreas de sequeira assim. Lembra que eu mudei tudo. Ficou legal, não ficou ruim não. A gente vê divisão, vê a diferenciação dessa informação. Eu vou colocar, eu tinha tirado, eu vou voltar todos com o preenchimento preto. Desculpa, com o contorno preto. Não, ficou legal esse verde. Como eu disse, pessoal, isso tudo é tentativa e erro. E por último, o limite do imóvel. O limite do imóvel, se eu subir ele aqui, ele sobrepõe tudo. O limite do imóvel, eu vou colocar ele aqui embaixo e eu vou simplesmente tirar o preenchimento dele e vou colocar o contorno dele um pouco mais espesso. E preto também, eu vou colocar aqui para que ele tenha destaque, eu veja o limite bem destacado do restante. Porque como ele está embaixo de todo mundo, se eu não der esse destaque, ele não vai ter uma visualização legal no nosso mapa final. Então, é isso daqui. Tá aqui o nosso mapa, pessoal. Eu não mudei as posições aqui porque eu não achei que precisou mudar essas posições. A única coisa que tem algum nível de sobreposição é aqui. As construções, que já está bem acima, o eucalipto também. Então, no mais, a gente está representando bem aqui essa informação. Então, pessoal, vamos seguir aqui para mais um elemento que a gente precisa aprender, que é a finalização do mapa, que é a elaboração do nosso layout. O layout, pessoal, é onde nós vamos imprimir, vamos colocar todas as informações, os elementos cartográficos para poder terminar esse mapa. Só isso daqui, se eu tirasse um print ou exportasse, eu teria o quê? Eu teria um croquis dessa área. Eu teria, no máximo, uma imagem de representação. A gente não pode considerar isso aqui ainda um mapa, porque eu preciso de mais elementos que me ajudem a interpretar esse mapa. Eu não sei, por exemplo, qual que é a posição que ele está, qual que é a orientação desse mapa. Eu não sei o que é cada elemento que está representado aqui. Eu preciso de muitas informações ainda para saber ler esse mapa. Isso eu vou inserir dentro do meu layout final. No ArcGIS, para eu acessar o layout, eu tenho que clicar aqui, ó, em Layout View. Bem nessa ferramentazinha aqui. Clicando, eu vou para a minha aba de Layout. Chegando aqui, pessoal, eu poderia eu mesmo aqui elaborar do zero um layout com vocês. Eu cheguei a mostrar de forma bem rápida em uma dos outros vídeos nossos como fazer aqui um layout. Mas aqui ele foi bem mais simples, agora eu quero fazer um layout completo com vocês. Como que nós vamos fazer aqui? O ArcGIS existe alguns layouts que estão pré-definidos por ele. Ele já traz junto com ele, que vai facilitar a gente para elaborar. Inclusive, alguns são até bem legais, bem bonitos, que vai trazer aqui a representação de forma bem interessante. Então, pessoal, a gente encontra esses layouts aqui dentro da aba Layout, que é essa daqui. Caso ela não esteja aparecendo para você, você clica aqui e vem em Layout e posiciona ela aqui como você melhor achar.
Você clica com o botão direito, viu, pessoal? Aqui em cima dessa parte branca, qualquer lugar aqui ele vai abrir os painéis. A gente pode acessar por outra maneira, mas essa aqui para mim é a mais prática. Então, eu venho aqui em Change Layout. Clicando aqui, eu vou visualizar, vou poder alterar o meu layout a partir de um pré-existente. Se eu vir aqui clicar nessas outras abas, eu tenho alguns formatos. Eu tenho aqui alguns layouts já prontos, como esses aqui, ó, inclusive, eu acho eles bem bonitos. Eu tenho aqui alguns outros, ó. Basta você vir clicando e visualizando os que já existem, já aqui, e depois só editando. Nós vamos usar esses aqui, ó, esses layouts tradicionais. A gente tem esse clássico, aqui eles chamam de clássico, moderno. Esse aqui que é um pouco mais simples, né? Esse também, em outra orientação, pessoal. Ó, lembrando que isso aqui é uma outra orientação. Eu gosto muito de usar esse formato, mas eu vou usar esse terceiro aqui, ó, esse daqui. Mas vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. Quando eu clicar em avançar, eu posso já definir algumas informações prévias aqui. Nesse momento, para mim, não me importa muito. Eu vou dar um concluir. Ele vai atribuir esse layout aqui à minha representação. Uma coisa, ele já criou de imediato a minha legenda. E ele já trouxe um outro data frame. Se vocês percebem, Layer 2 apareceu aqui, apareceu Layer 2 aqui também. Para eu representar alguma nova informação, ou um detalhe desse mapa, ou alguma outra coisa que eu queira mostrar aqui. Tá certo? Então, nós vamos agora terminar de editar esse mapa. Eu vou manter esse data frame porque eu quero fazer um mapinha de localização para a gente preencher o layout aqui e ficar bem bonito. Vamos lá. A primeira coisa que você vai definir agora, pessoal. A gente já concluiu a primeira etapa dos conceitos que vocês precisam aprender. Eu quero até relembrar com vocês. A gente aprendeu um pouco sobre que eu preciso ter o que representar, né? Normalmente um arquivo vetorial, uma imagem, alguma coisa que consiga representar. Eu preciso entender o conceito de hierarquia dos elementos. E eu preciso também saber o tipo de simbologia que eu vou atribuir para eu poder representar no meu mapa e visualizar. Tendo tudo isso, feito todo esse trabalho, essa edição, pareceu que demorou muito, pessoal, mas foi bem rápido, vocês podem perceber, rápido e simples. Então, feito essa parte, a gente vem para o layout e agora nós vamos editar o nosso produto final. A primeira coisa que eu tenho que fazer para editar esse produto final é, primeiro, agora definir a escala do meu mapa. Eu posso definir uma escala aleatória, eu posso definir uma escala a partir de um zoom direto aqui do meu imóvel, eu posso definir a partir do número dessa escala mesmo. Tá certo? Então, nós vamos agora escolher qual nós vamos definir. Primeiro aqui, vocês percebem que eu não consigo visualizar, a escala fica nesse campo aqui, eu não consigo visualizar a escala do mapa, porque o que está selecionado é o Layer 2, ele está aqui em negrito, vocês percebem? Então, eu preciso ativar esse outro data frame aqui. Como que eu ativo ele? Eu posso tanto clicar com o botão direito e vir em ativar, como eu posso somente clicar em cima dele, ele já ativa automaticamente. Agora, a minha legenda está habilitada, perceberam? Desculpa, a minha escala está habilitada. Então, agora eu vou definir a escala, porém, nesse caso, eu não vou me preocupar muito com uma escala redonda, como é o mais usual da gente utilizar dentro da cartografia. É mais fácil da gente mensurar, calcular depois. Nessa escala quebrada é muito ruim de representar. Então, uma dica para vocês, representem escalas sempre redondas, mesmo não seja na escala de 5, de 10, dentro dessa variação, mas representem a escala redonda, é o mais ideal. Eu vou definir simplesmente a partir de um zoom para esse imóvel, que ele vai preencher o máximo aqui desse layout. Vamos lá, eu clico com o botão direito em cima de limite do imóvel, e vou em Zoom to Layer. Aqui, ele vai mostrar a escala. Olha, por acaso, ela saiu quase na escala de 1 para 10 mil. Então, não custa nada eu vir aqui e arredondar. Eu tenho aqui a escala de 1 para 10 mil para o meu mapa. Feito isso, eu já posicionei ele aqui na tela. Eu vou agora preencher o restante.
vou para o meu título aqui. Ele já tem até uma caixa de texto que já foi criada previamente no meu layout para eu preencher o título desse mapa. O título desse mapa é Mapa de Uso e Ocupação do Solo, traço, Fazenda Alvorada. Pronto. Está aqui o título do nosso mapa. Feito isso, nós vamos colocar agora mais uma informação nesse mapa. Gente, essa ordem, pessoal, não importa muito, viu? Você pode fazer aí do jeito que você achar melhor. Agora não importa mais a ordem que você vai definir como inserir as coisas. Vai mesmo da praticidade que você achar, de como vai ser mais fácil você inserir essa informação. Eu vou agora preencher aqui a minha grade de coordenadas, que é a grade aqui desse data frame. Clicando com o botão direito em cima dela, eu vou em Propriedades, eu venho aqui em Grids, New Grid. Eu vou deixar do jeito que ele está aqui, vou avançar, avançar, avançar até o final. Ah, Gustavo, eu quero editar aquilo ali. Se você quiser, você pode editar, mas eu prefiro editar tudo no final. Eu prefiro adicionar e editar no final. Pronto, ficou dessa maneira a minha grade. Depois de visualizar, eu começo a ver se eu quero essa grade desse jeito ou não. A gente pode testar outra. Vamos testar outra? Eu vou remover essa. Vamos testar o outro formato de grade, que é a grade coordenada plana. Aquela é a coordenada geográfica. Vamos avançar até o final também e ver se fica melhor a coordenada plana. Ó, a coordenada plana ficou melhor. Então, vou agora terminar de editar esse dado. O que eu preciso fazer para terminar de editar esse dado? Primeira coisa, vocês vão ver agora alguns detalhes que vão... alguns caminhos vocês podem seguir aí que vai facilitar vocês elaborar esse mapa. Primeiro, vocês percebem que os números estão quase encostando aqui. Então, eu quero diminuir o espaço desses números com a linha aqui para ficar uma visualização mais agradável. Segundo, eu quero tirar essas linhas aqui. Ah, Gustavo, para a leitura desse mapa é mais fácil se eu for medir aqui a partir dessas linhas. Eu concordo, mas para o meu gosto, eu não gosto de que essas linhas apareçam dentro do mapa. Ela polui o mapa e às vezes pode trazer algum tipo de confusão. Então, eu vou retirar essas linhas e vou talvez aumentar um pouquinho da fonte da coordenada para ter uma visualização melhor. Vamos fazer isso? A gente poderia ter feito isso previamente, mas eu prefiro fazer tudo no final, depois de uma visualização inicial, pessoal. Eu clico com o botão direito novamente no Data Frame, eu venho em Grids. Provavelmente já vai estar aqui, porque eu acabei de definir. Eu venho aqui em Propriedades. Nas Propriedades, nessa primeira aba aqui, eu posso definir aqui como vai estar a orientação da representação, né, da coordenada. Aqui eu defino as labels, que é o que eu quero alterar aqui agora, que é a distância, lembra? A distância do elemento lá, da coordenada até a linha. Eu quero alterar isso, eu quero alterar também o tamanho dessa coordenada, da letra. Então, como que eu faço? Aqui em Label Offset é o espaço que ela está até a linha. É um espaço de 6. Eu vou colocar esse espaço de 1. Eu quero ela bem encostada na linha. Eu vou aumentar a fonte dela para 10. Vamos ver como vai ficar? Eu vou dar um OK. E vou dar um OK e visualizar novamente. Olha, ficou legal. Ela ocupou esse espaço aqui entre os dois quadros. Ela também não sobrepôs o título lá e não ficou tão distante aqui à esquerda. Agora, para mim, está ok, ficou legal. Vamos continuar a edição. Você pode fazer isso direto, pessoal, sem precisar ficar visualizando, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês que talvez em algum momento você precise visualizar para ver se ficou legal. Volta aqui em Propriedades. Se eu quiser definir aqui, ó, o intervalo, eu posso definir para diminuir a quantidade, mas para mim, nesse caso, como eu vou tirar esse preenchimento de linhas de dentro, não me importa. Então, eu vou manter esse espaçamento, para mim está ok. Eu venho aqui em linhas, ó, eu posso manter alguns pontinhos ao longo, eu posso tirar essas linhas. Então, eu vou tirar elas, eu quero sem as linhas, vai mostrar somente a coordenada do lado de fora e a posição dela. Vamos ver como é que vai ficar?
Pronto. Eu tenho aqui um tracinho, vou dar um zoom para vocês verem, que indica exatamente a posição dessa coordenada. E eu não deixei o meu mapa poluído com as linhas e mesmo assim ficou agradável a leitura. Beleza, pessoal? Então, próximo ponto agora nós vamos inserir alguns elementos de layout que são obrigatórios para um mapa, que é o quê? O norte, ou Rosa dos Ventos, como você achar. É um nome, vamos dizer assim, mais comum, né, que a gente ouve, Rosa dos Ventos, mas eu gosto de chamar de norte ou orientação desse mapa. E também a escala gráfica. É muito importante que tenha esses dois elementos. A gente pode inserir de forma automatizada aqui. Insert. Eu venho aqui em norte. E aqui eu vou escolher o norte que eu quero. Olha, já o ArcGIS já traz vários aqui que você pode escolher. Eu sugiro que seja algo ou mais simples. Eu, por exemplo, gostava muito desse norte aqui. Desse também. Se for algo mais elaborado, mas é uma questão de gosto pessoal, pessoal. Vocês sintam-se à vontade de escolher aquele que te agrada mais. Eu gosto bastante desse. Esse é um norte que ele é bonito, ele é mais elaborado, mas não é tão espalhafatoso, como tem alguns outros aqui que a gente pode ver. Igual esse daqui, ó, que ele está meio em 3D, esse daqui. Mas sinta-se à vontade de escolher. Eu vou escolher esse, vou dar um OK, ele vai aparecer em algum lugar na tela para mim. Apareceu. Eu poderia posicionar ele aqui, como normalmente aparece nos mapas, mas eu vou aproveitar esse quadro aqui para preencher o meu layout e vou colocar ele aqui. Vou aumentar ele um pouquinho e vou posicionar ele aqui mais ou menos ao centro desse quadro. E aqui eu vou colocar também a minha escala gráfica. Eu vou em Insert, Scale Bar. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Você vai escolher o tipo da sua escala. Eu gosto dessa mais simples mesmo, com os números em cima. Se você gostar embaixo, tudo bem. Vou selecionar ela aqui e vou dar um OK. Adicionou agora ela, eu preciso fazer uma formatação que é rápido para poder ela ficar de acordo com a realidade do meu mapa. Eu clico 2 vezes em cima dela. Aqui eu vou diminuir o número de divisões. Se vocês perceberem, aqui tem 4 divisões, ó, de cada cor. Eu quero só 3 para ficar mais limpa. Vou diminuir 3 de cada... Diminuir 1 de cada um e vai ficar 3 de cada formato da escala. Na divisão, nas unidades aqui, eu vou colocar em metros. Ela está em milhas agora. Eu não quero em milhas, eu quero em metros. E aqui eu vou colocar como vai aparecer a label, como vai aparecer essa informação aqui. Eu quero essa informação que apareça metros. Uma outra coisa que eu quero alterar, vocês percebem que aqui, como o quadro tem um preenchimento azul no fundo, eu quero que esse espaço aqui esteja branco para dar um destaque maior. Então eu vou mudar esse detalhe. Eu vou mudar esse detalhe também. Eu venho aqui em Format. E aqui eu vou mudar. Aqui eu tenho o texto e aqui eu tenho a própria escala. No símbolo 1, eu tenho esse que já está preto, eu não quero alterar ele, eu quero alterar o que está transparente nesse momento. No símbolo 2, ele está sem preenchimento, vocês percebem? Eu só vou colocar aqui ele branco. Vou dar um OK, e agora eu vou dar um OK e ver como ficou a minha escala. Ó, ela mudou totalmente. Depois dela mudar, pessoal, eu posso mudar o tamanho dela aqui, que ela vai ajustar automaticamente as informações dela. Eu vou diminuir também o tamanho assim, para que ela fique mais apresentável. E vou posicionar ela aqui dentro desse quadro. Eu vou, inclusive, diminuir esse quadro um pouco, para que eles fiquem melhor acomodados aqui dentro, tenham uma simetria maior. A gente poderia usar as réguas aqui para ter uma simetria perfeita, mas a gente faz isso em outro momento. Desse jeito aqui está OK. Feito isso tudo, pessoal, agora só falta 2 coisas. Editar a minha legenda, que ela já está adicionada aqui. E também colocar o meu mapa de localização, que também é só adicionar um shape aqui dentro dos layers, para poder eu visualizar e preencher o meu layout. Então, para a legenda, eu vou aqui primeiramente só reposicionar uma coisa, que é a minha drenagem. Eu quero que ela fique em cima. Isso é uma questão estética, viu, pessoal? Percebe que se ficar, eu tenho só elementos do tipo polígono aqui,
e eu tenho um elemento do tipo linha que está no meio deles. Esteticamente não fica agradável a legenda dessa maneira. Então eu vou posicionar ele acima, para que ele seja a primeira informação representada na legenda e os demais logo depois. Outra maneira também de você entender é aquilo que tem preenchimento e o que não tem. Você também manter uma sequência dessa maneira, para que fique mais agradável a leitura dessa legenda. Então eu já reposicionei. E eu vou mudar também o layout dela. Eu não gosto desse layout, eu gosto desse layout aqui, ó. E das linhas eu gosto desse layout. Eu vou dar um OK. Pronto, alterei a minha legenda. Agora eu vou só mudar a nomenclatura dela. Para isso eu vou transformá-la numa figura, para que eu possa desmembrar as informações e ir preenchendo. Eu clico com o botão direito, Convert to Graphics. Depois eu vou desmembrando, vou em Group, desmembrei toda ela. E agora eu vou desmembrar um por um e editar os nomes aqui. Eu vou editar todos. Quando eu tiver tudo pronto, eu volto para a gente continuar. Então, pessoal, eu já editei o nome de todos aqui. Fiz umas pequenas alterações, mas só para ter um entendimento melhor. E agora eu vou terminar de organizar a minha legenda. Eu vejo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itens. Se eu colocar a legenda dessa maneira no meu mapa, ela não vai ficar agradável. Eu vou juntar tudo novamente para mostrar para vocês. Se eu colocar ela aqui, talvez ela não fique tão agradável. Vamos ver aqui, ela vai ocupar um espaço muito grande dentro do mapa e não vai ficar bem representada. Então, eu vou fazer um pequeno teste, que é o quê? Eu vou dividir em duas colunas essa informação. Vou desagrupar novamente. Eu vou pegar 5 dos últimos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir da área de sequeiro aqui. E vou reposicionar ela aqui ao lado. Para que eu faça como se fosse duas colunas de legenda e eu tenha uma representação melhor. Isso aqui é um macete para vocês, pessoal. Porque a legenda, muitas vezes, ela fica grande demais e eu não consigo representar ela de forma adequada no mapa. Então, dessa maneira, você consegue organizar isso. Então, posicionando aqui, eu vou agrupar novamente. Eu vou arrastar para dentro aqui do meu layout e vou colocar aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Ó, ela quase coube aqui dentro. Se eu diminuir um pouquinho, ela coube certinho agora aqui dentro. Eu vou só reposicionar ela aqui embaixo. E eu vou colocar um título aqui. Vou colocar só legenda. Eu vou até colocar minúsculo. E para ficar melhor, eu vou aumentar o tamanho dessa fonte. Vou colocar aqui 15. E vou colocar em negrito também, que vai dar um destaque maior. Vou posicionar ela aqui. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou diminuir esse quadro. Não necessariamente você tem que manter o quadro exatamente como ele está aqui. Minha legenda está feita e está na posição correta. O que eu faço agora? Ficou faltando aqui o meu mapa de localização e ficou um buraco branco. Isso aqui é algo que eles definem aqui. E você pode deixar em branco, tá tudo bem. Mas eu, Gustavo, não gosto de nenhum espaço em branco nessas informações aqui de layout. Então aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou duplicar esse quadro aqui. E aqui eu vou colocar algumas informações literais do meu mapa. Então eu vou criar aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V nele. Vou copiar e vou posicionar ele exatamente aqui abaixo. Vou deixar aqui um espaço pequeno entre eles. E vou colocar as informações, que é escala, nome da fazenda, tamanho da área. Então, eu vou organizar isso daqui. Agora eu vou usar a minha régua só para que eu consiga ter uma simetria perfeita nesse novo quadro que eu fiz. Eu clico aqui em cima, essa régua vai atrair a informação para ela. Aqui também eu vou clicar, ó, eu vejo que está exatamente nessa posição da régua. E vou reposicionar aqui a minha informação. Vou retirar agora, não preciso dela mais. Basta eu clicar e arrastar. Então está aqui o meu quadro com as minhas informações que eu vou inserir literais. Para inserir ela, eu vou criar uma caixa de texto.
Aqui na ferramenta de Drawing, eu clico em texto e vou clicar aqui e vou preencher essa informação. Eu apaguei. Ela está aqui, eu vou posicionar, eu vou entrar dentro dela e vou colocar as informações. Eu vou só um exemplo aqui, proprietário. Proprietário. Esse proprietário aqui sou eu, Gustavo da Silva. Tags. Vou até tirar a caixa alta aqui. A propriedade que está lá. Propriedade. A gente está chamando de Fazenda Alvorada, né? Eu posso colocar aqui diversas informações. Eu vou colocar algumas que são importantes. A área. A gente não calculou a área, mas a área é importante. Outra informação. Sistema de coordenadas. Preciso saber se ela está em sistema de coordenadas plano, geográfico, é importante. Datum ou sistema de referência. Qual que é? Siglas 2000, é SAD 69, o que tem nessa... Qual que é o sistema de referência dessa fazenda? Sistema de referência desse mapeamento. Outra informação, escala. A gente definiu ali a escala de 1 para 10 mil. Posso colocar aqui também data. A data que eu fiz. Posso aqui depois colocar mais informações. Quantas você julgar necessária. Nesse caso aqui eu nem vou preencher todas, porque vou deixar aqui como modelo para vocês. Tá bom? Eu posso fazer aqui, eu posso aumentar essa fonte, vou colocar aqui um 15 também. Vou colocar em negrito para a gente ter destaque. Vou até aumentar mais um pouco, vou colocar aqui 16. Eu vou colocar aqui. Tá ótimo. Eu vou diminuir um pouquinho esse quadro. Agora eu vou finalizar, pessoal. Se eu não pudesse fazer esse preenchimento aqui, ou não achasse que seria necessário, eu iria compor esse espaço em branco com esse mapa de localização, porque eu não gosto de nada em branco aqui no meu mapa. Então, todo esse espaço que sobra aqui, por exemplo, eu reposiciono os meus quadros e aumento o meu mapa de localização, que serve como elemento de preenchimento de layout mesmo. Em alguns estudos ele é obrigatório e importante, em outros ele serve somente como um elemento de representação e complemento do seu layout. Então eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar aqui dentro desse data frame os limites municipais do estado. Nesse caso aqui é o estado de Goiás. Eu vou adicionar aqui, está aqui os meus limites municipais. Eu vou mudar a simbologia dele para dar um destaque maior. Vou colocar inclusive aqui um vermelho. O vermelho não ficou legal, vocês percebem? Então eu vou mudar. Eu vou colocar aqui, então, deixa eu ver o que vai ficar legal. Vou colocar esse verde aqui. Ó, esse verde ficou bom. Vou manter em cinza os contornos, porque eu não quero um destaque muito grande. Ele só vai preencher o meu layout. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar o limite da minha propriedade aqui para baixo, porque eu quero representar ele aqui embaixo para mostrar em qual município está, em qual posição essa propriedade está dentro do estado. Então, se eu arrastar para cá, aparecer um pontinho preto aqui, ó. Eu vou aumentar mais a espessura dele, para ter um destaque maior, e vou fazer uma indicação mesmo normal de texto aqui, onde eu vou colocar Fazenda Alvorada. E eu vou colocar uma seta, vou colocar em negrito aqui também, e vou colocar uma seta indicativa. Como que eu faço essa seta? Eu desenho uma linha, vou em linha aqui, indicando, próximo. Dou um duplo clique quando eu quero finalizar. E agora eu clico com o botão direito em cima, vou em propriedades, vou em Change Symbol, e vou alterar a simbologia do mesmo jeito que eu fiz com a drenagem. Só que agora eu vou escolher uma seta. Olha, eu vou escolher essa seta aqui. O que muda de uma para outra, Gustavo? Muda a maneira que você criou. Se você criou de baixo para cima,
e você quer a seta em cima, seria aquela. Se eu quisesse a seta embaixo, eu teria que escolher a seta do lado. Então, eu tenho agora uma indicação, um elemento de layout. Finalizado o nosso mapa, pessoal. Perceberam que não é tão complexo para a gente elaborar um mapa? Eu preenchi todos os elementos obrigatórios de layout. Fiz uma simbologia onde eu vou ter um destaque interessante em algumas informações e vou conseguir visualizar todas que eu preciso. E estou entregando um mapa completo para o meu cliente, ou para o meu estudo, ou para onde quer que eu vá entregar esse produto. Mas agora, esse de fato é um produto cartográfico, é um mapa mesmo finalizado. Perceberam que não é tão difícil a gente fazer um mapa? A gente pode agora exportar ele. Eu vou até salvar. A gente pode exportar ele aqui em JPEG. Eu posso exportar ele, salvar ele em PDF, da maneira que eu quiser. Eu vou buscar aqui onde está a minha pasta. A pasta onde a gente está elaborando o mapa. Eu vou criar aqui. Isso é mania também, pessoal, mas eu vou colocar aqui PDF. Eu gosto de salvar as coisas em PDF para manter a qualidade, mas você pode salvar no formato que você quiser. Aqui está PNG. Eu vou salvar ele em PDF. E vou colocar aqui mapa de uso do solo, Fazenda Alvorada. E vou salvar aqui o meu mapa. Tá salvo, eu vou abrir ele agora aqui para ver como ele ficou. Pronto, tá aqui meu mapa. Eu posso imprimir, eu posso colocar dentro do meu estudo, posso fazer o que eu quiser com esse mapa. Lembrando, pessoal, que a gente não definiu lá no início qual que é o tamanho do papel desse mapa. Esse daqui eu fiz de forma, vamos dizer, direta, sem eu definir essa informação, mas é uma informação importantíssima. Se eu definir ela agora no final, ela vai descaracterizar completamente o meu mapa. Tá bom? Mas é uma informação que você vai precisar saber em qual formato de papel que você quer imprimir, caso esse mapa seja impresso. Tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui aonde você define esse formato de papel. A única coisa que isso vai alterar é na nossa escala aqui e também a estrutura do nosso layout. Mas, de uma forma geral, é basicamente isso. O restante dos elementos a gente vai dispor da mesma maneira. Tá ok? Então, onde que a gente define isso, pessoal? A gente vem em File, Page and Print, Setup. Aqui, eu estou vendo como vai ficar o formato do meu mapa. Eu vou ter que escolher aqui um gerenciador. Eu normalmente escolho um gerenciador de PDF gratuito. Eu tenho aqui o Cut PDF, por exemplo. Aqui o formato do papel está A4. Eu posso mudar aqui a orientação, ele é Landscape. E eu escolho aqui o ajuste de escala que eu quiser. Eu posso ajustar a escala aqui para o tamanho do meu papel. Eu posso ajustar a escala pelo que está representado aqui no meu mapa. Então, fica ao critério de vocês. Eu vou fazer esse ajuste aqui bem rápido e definir, dar um OK para vocês verem como fica. Pronto. Vocês viram que mudou algumas coisas. O recuo ficou maior. A disposição de algumas informações mudou. Por exemplo, a minha grade de coordenadas, eu vou ter que reeditar ela, a minha legenda, a minha escala gráfica, ela veio aqui para baixo, ela fica um pouco descaracterizada mesmo. Mas, basicamente, o mapa manteve a mesma estrutura. Então, você precisa ter noção de qual papel você vai imprimir, para que você também mantenha a escala correta do seu mapa. Se a gente mudar, como a gente mudou o tamanho do papel, a escala mudou. Ele foi para uma escala de 1 para 20 mil. Então, isso muda totalmente as informações técnicas do seu mapa. Então, é importante que você faça essa identificação no início. Não deixe para fazer no final, igual eu fiz aqui. Eu acabei não mostrando essa informação no começo, quis mostrar de maneira mais prática, mas é algo que você precisa definir. Então, pessoal, é isso. Eu mostrei para vocês aqui como a gente fazer um mapa do zero, mostrando ponto a ponto e mostrando que não é difícil, não é nada complexo, basta a gente só entender alguns critérios. Eu vou revisar aqui novamente todos os critérios básicos.
O primeiro, eu preciso de saber o que eu vou representar, eu preciso ter essa informação do que eu vou representar. Segundo, eu preciso entender o conceito de hierarquia dos elementos dentro do software, para poder eu conseguir posicioná-los e representar da melhor maneira possível no meu mapa. Terceiro, eu preciso saber formatar a minha simbologia para que também eles tenham uma apresentação agradável dentro do meu mapa. Feito isso, indo para a página, eu preciso definir o meu layout. Indo para a página de layout, agora corrigindo a ordem das informações, eu preciso definir o formato e o tamanho do meu papel que eu vou utilizar para esse layout. Depois disso, eu posso tanto utilizar um layout padrão, que foi como eu fiz, como eu posso eu mesmo elaborar todos esses quadros, toda essa posição, da maneira que você julgar mais agradável e interessante ou que o seu cliente quiser. Eu vou estruturar o meu layout. Eu posso aproveitar layouts prontos, eu mostrei para vocês onde vocês fazem. Depois de organizado a estrutura do layout, eu vou ajustar a escala do meu mapa, eu vou inserir os elementos cartográficos desse layout, escala gráfica, norte, legenda, vou preencher com as informações literais que eu preciso, o nome da fazenda nesse caso, ou aí nesse caso poderia ser um projeto, eu coloco o nome do meu projeto, o cliente, o RT que vai assinar, eu posso colocar a informação que eu quiser, o que eu julgar necessário, eu posso colocar a logo da empresa que eu trabalho, a logo do cliente. E por último, eu vou preencher, caso eu ache necessário, as partes em branco com o elemento de representação do layout, que nesse caso é um mapinha de localização simples, onde eu mostro a posição no estado dessa fazenda. Então, pessoal, é basicamente isso, vocês conhecendo e sabendo como utilizar essas informações, vocês conseguem elaborar um mapa do zero. Viu que não é tão difícil como você pensava? Viu que o geoprocessamento pode ser fácil, pode ser simples, basta você aprender de uma maneira um pouco mais descomplicada, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje. Me sigam nas minhas redes sociais, é tudo sobre geo no Instagram, tudo sobre geo na minha página do Facebook. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, tudo sobre geo também, que logo logo a gente vai ter mais conteúdo para vocês, tá bom? E não se esqueçam também, pessoal, o meu canal no Telegram, eu posto diversos conteúdos, algumas sacadas, algumas informações que eu acho importante apresentar para vocês. E é um contato mais próximo, mais íntimo entre a gente, é um áudio que eu abro e falo ali, sem roteiro, sem nada definido, onde eu vou levar um pouco mais de conteúdo para vocês, tá bom? O link está aí na descrição. É isso daí e até a próxima. Um abraço.